é importantíssimo que as pessoas saibam da gravidade daquilo que está prestes a acontecer. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ver uma paralisação completa da máquina pública. É o chamado shutdown, quando o governo gasta tanto que não tem mais dinheiro para pagar conta de água, conta de luz, conta de internet. Quando vai chegar num ponto em que os ministérios vão ter que trabalhar no escuro, que não vai ter energia elétrica para sequer os servidores utilizarem os computadores. É o cenário que eu venho alertando há algum tempo e que inclusive, eu citei quando apresentei a PEC do equilíbrio fiscal, dizendo que haveria uma paralisação total da máquina pública e na época o governo Lula se negava a reconhecer. Agora o próprio governo mandou um projeto de lei de diretriz orçamentária dizendo que sim, está vendo que o colapso da máquina pública vai acontecer agora pela primeira vez na história e a razão todos sabem. O disparo no aumento dos gastos do governo. Os gastos assim aumentam num ritmo ainda mais assustador do que vocês podem imaginar. Eu vou mostrar isso no vídeo de hoje e também falar sobre a alta nos juros. Quem diria? O banqueiro central nomeado por Lula, Galípolo, subiu a taxa de juros para 15% ao ano, a segunda maior taxa do mundo, taxa real, descontada a inflação. A gente só perde para a Turquia, até a Argentina, que chegou num ponto de quebradeira total em que o Brasil ainda não chegou, está conseguindo se recuperar e tem uma taxa de juros menor do que a taxa do Brasil. Vamos lá, gastos sob Lula 3 cresce em ritmo de quase o dobro da receita. Ao longo do terceiro mandato de Lula, a equipe econômica obteve aumento acima da inflação na receita líquida, que é aquela receita livre de transferências para estados, municípios e outros, ou seja, um dinheiro que o governo Lula pode gastar como quiser, que a Constituição não obriga a repassar para mais nada. Esse gasto saiu de 191 bilhões de reais para 344 bilhões, praticamente quase dobrando o que se gastou. Veja só, a gente já tem um cenário de catástrofe independentemente da receita líquida. Nós já temos um aumento, e eu tenho falado isso há algum tempo, um aumento da despesa obrigatória, aquela que decorre da Constituição, que em 2027 vai ultrapassar 100%. Ou seja, o presidente que assume em 2027, se ele não aprova uma PEC antes mesmo de assumir o cargo, no período entre a eleição dele e a posse, ele precisa aprovar uma PEC, porque senão, mais do que 100% do orçamento vai ser obrigatório. Ou seja, o presidente da República não vai ter 15 centavos para comprar um chiclete devido a esse legado maldito do governo Lula. Ignorando isso, as despesas crescendo obrigatoriamente, independentemente da vontade do governo, porque lá atrás o governo revogou o teto e colocou essa corda sobre o próprio pescoço, revogando o teto de gastos e aprovando o arcabouço fiscal do Haddad, que também obriga a aumentar os gastos, independentemente do cenário econômico do país. Mesmo com receitas livres, nas receitas livres o governo também aumenta o gasto, o que significa aumento de imposto no nosso lombo, porque o governo não vai querer, obviamente, cortar gastos para controlar a trajetória da dívida pública e ter, de fato, dinheiro para fazer investimento em áreas que importam e não para comprar sofá de 200 mil reais, Palácio da Alvorada com controle remoto para Janja, ou mesmo de mandar a comitiva de, sei lá, 24 assessores da Janja lá para, nem sei mais se é o Japão, Paris, Roma, tudo quanto é lugar, para ela ficar fazendo turismo com o nosso dinheiro. Então, assim, nós veremos um colapso total das contas públicas deste ano para o ano que vem. E eu alertei, eu avisei, a maior parte dos deputados não quis assinar a PEC do equilíbrio fiscal, porque é uma PEC dura, é um remédio amargo, só que precisa ser tomado. Quem deixou o paciente doente, a ponto de quase morrer das contas públicas, o país, foi o PT. A culpa de nós termos que tomar um remédio amargo é do PT, não é de nós que queremos dar o remédio. Aí o PT vai gritar e espernear quando perder as eleições e o próximo presidente tiver que fazer ajuste. Anote o que eu tô falando. Vai falar, tá vendo? Foi só o PT sair do poder que tá tendo corte em aposentadoria, corte em benefício social, corte na saúde, corte na educação, e vai ter que ter corte em tudo isso, tá? Já adianto pra vocês. O próximo presidente vai ter que cortar tudo isso, por causa da doença deixada pelo PT. E aí o PT vai falar, mas tá vendo como é amargo esse remédio? Tá vendo como
vai ser duro para a população. Pois é, mas quem criou a doença? Quem adoeceu o paciente? O país, o Brasil? O PT. Agora, a culpa de ter que dar o remédio não é do próximo presidente. É a responsabilidade dele. E pior, pode ser amargo no curto prazo, o remédio, mas é muito pior não tomar. É muito pior você prolongar a doença e deixar o paciente morrer. Que é isso que vai acontecer, se a gente não mudar essa trajetória. Aí, meus amigos, acabou o amor entre PT e Galípolo, né? Vocês devem se lembrar, e eu vou pedir pro editor colocar aí várias e várias vezes que o Lula falou demonizando o Roberto Campos Neto e dizendo que ele era o responsável pelo tanto que a gente gasta com a nossa dívida, né? Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juros de 13,75. Tem que cuidar do Campos Neto, é o Senado que o indicou. Se o cidadão quiser, nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação, e precisa cuidar da renda do povo. Todo mundo sabe que ele não está fazendo, ele está fazendo, não está fazendo. A brasileira eu tenho cobrado dos senadores, foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então ele tem que ser cobrado, é só isso. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação, não existe explicação aceitável, porque a taxa de juros está 13,75. Não existe. Um país do tamanho do Brasil, com inflação de 4%, o juro não precisava estar na altura que está. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Aos interesses do Brasil não é. Gleisi é a mesma coisa, Lindbergh é a mesma coisa, agora Gleisi é ministra e Lindbergh é líder do PT. Que ficou todo esse tempo quietinho, caladinho com a nomeação do Galípolo, mesmo o Galípolo já tá o quê? Já tá na terceira reunião seguida, aumentando a taxa de juros? Até agora os petistas ficaram quietinhos. O problema era com o Roberto Campos Neto, que tava agindo em favor do mercado, era o bolsonarista sabotando o governo Lula, aí nomearam o Galípolo, 15% de juro ao ano. E aí, veja só o que diz Lindbergh Farias, não dá para aceitar como normal o novo aumento da Selic pelo Banco Central. A taxa de 15% é indecente, proibitiva e desestimula investimentos produtivos. É a transformação do Brasil no paraíso dos rentistas, que é o retrato dos governos petistas, né? Gritar contra banco e garantir dinheiro, lucro recorde para os bancos, né? Dizer que eles são os grandes esquerdistas que promovem a justiça social e taxam os ricos, e no final das contas a Bolsa Banqueiro é muito maior do que o Bolsa Família. Quem vive de juros ganha, quem trabalha perde. Falam muito de ajuste fiscal e da dívida pública, mas o crescimento da dívida não vem dos programas sociais com saúde ou educação. Vem do pagamento de juros. Veja só a contradição, né? Por que os juros estão altos? E aqui eu não tô nem jogando a responsabilidade do Galípolo. Eu tô só mostrando o quanto os petistas são caras de pau de criticar o Galípolo, sendo que eles próprios nomearam o Galípolo, e de terem ficado todo esse tempo quietos quando o Galípolo permaneceu fazendo a mesma coisa que Roberto Campos Neto. E não é responsabilidade do Galípolo, não. O que ele tá fazendo é o seguinte, olha, o governo tá gastando mais do que arrecada. Se o governo gasta mais do que arrecada do nosso dinheiro, ele precisa tomar dinheiro emprestado. Se quem empresta dinheiro pro governo vê que o governo não tem perspectiva de fazer superávit, ou seja, não tem nenhum horizonte em que o governo vai pagar a sua dívida, ele vai cobrar juro mais alto. Se o Banco Central não aumenta os juros, o governo vai pedir dinheiro emprestado e ninguém vai emprestar. E aí sim, você não vai ter dinheiro para pagar programa social, como o Lindbergh está argumentando. Não é a taxa de juros que faz aumentar a dívida e o governo aumenta o rombo do governo. É o governo que não corta gasto, é o governo que você não tem que olhar a dívida como uma fotografia. Países desenvolvidos têm uma dívida em relação ao PIB muito maior. Mas e a curva de dívida deles? O que significa a curva? E quando o devedor olha para frente, ele tá vendo aquele país pagando o que deve? Se tá vendo, aquele país pode se endividar 90%, 100%. Se na trajetória eu tô vendo que o país vai pagar a dívida, eu vou cobrar juro baixo. Por quê? O risco de eu tomar calote é pequeno. Por quê? Porque eu tô vendo que esse governo vai ter superávit atrás de superávit. O contrário acontece com o Brasil. Gasta o que não pode, todo mundo vê que vai ter déficit atrás de déficit, e aí o que os bancos falam? Olha, se for para emprestar menos de 15% para esse governo caloteiro aí, não vale o risco, não vale o risco. Vou investir em outra coisa, vou investir em ação, vou investir em debêntures, vou investir em qualquer outra coisa, vou emprestar para outros agentes, porque para o governo simplesmente não vale a pena eu emprestar a juro barato para um caloteiro. Quanto pior é o pagador, maior é o juro. E isso se aplica, assim como para pessoas, aplica-se para governos. É culpa do governo que está gastando. Aí não, a responsabilidade é total do Banco Central. Com um banqueiro central nomeado pelo PT. Com a diretoria do Banco Central nomeada pelo PT, quase que 100%. Eles têm maioria no Copom. Quem foi nomeado pelo PT define a taxa de juros. E aí agora não. Vai continuar batendo no Banco Central? A culpa ainda é de quem? Foi o Bolsonaro que botou o Galípolo?
Todo mundo sabe que eu não sou bolsonarista, fiz oposição com muito orgulho ao Bolsonaro e continuo fazendo. Só não falo mais de Bolsonaro porque não é ele que está no poder, é o Lula. Meu papel é fiscalizar o poder, mas todo mundo sabe meu posicionamento em relação ao Bolsonaro. Se não sabe, vejam o que eu defendi no meu primeiro mandato no governo Bolsonaro. Agora, eu critico com base no que ele fez, com base no que ele é responsável. E não como um espantalho de desculpa para todos os meus fracassos, como o PT utiliza. Vamos lembrar, tá? O discurso de herança maldita vem desde o Lula 1, e a herança maldita que o Lula recebeu foi o tripé macroeconômico, foi a lei de responsabilidade fiscal, foi o plano real. Lula recebeu um país com a moeda sólida, com equilíbrio fiscal, e chamou de herança maldita. Se o governo Fernando Henrique foi herança maldita, qualquer outro governo que venha é, pior das heranças. Então, meus amigos, apenas para alertá-los da importância da gente fazer um bom debate, principalmente quando vierem as medidas de ajuste do próximo governo, porque eu tenho plena convicção de que o PT vai perder as eleições. Tenho plena convicção. Sei que muitos de vocês são céticos, mas quando chegar na hora da eleição, vocês vão ver quanto que eu tô certo. Vai perder. E vai perder com certa folga ainda. E aí o próximo governo vai ter que aplicar esse remédio amargo. E aí o PT vai chiar e vai espernear e vai dizer que é tudo culpa do governo que tá assumindo, que odeia pobre. E aí a gente vai ter que saber, por isso que eu tô falando desde agora, mais de 3 anos antes do próximo presidente assumir, desde 3 anos, eu já tô falando e continuo falando, porque nós vamos enfrentar esse debate. Vai ser um debate difícil porque a população em geral não entende, não sabe trajetória de dívida, juro, não entende, a população não entende. Então nós temos que promover, que travar esse debate. Valeu, um abraço.